Continuamos com os livros e com o desafio da leitura, agora para conhecer um projeto promovido pela Catrapum Catrapeia, que acredita que a educação pela arte ajuda a desenvolver a inteligência emocional. A associação juntou-se à rede de bibliotecas de Penacova e ao projeto Conselhia de Promoção da Leitura e lançou as histórias do avô Nemésio, sessões dedicadas à leitura para crianças dos 0 aos 6 anos. A ideia principal é levar as famílias a desenvolverem hábitos de leitura em casa de forma mais interativa com as crianças e aproximar pais e alunos das bibliotecas. O repórter Miguel Midões foi assistir à primeira sessão. Olá, bom dia! Está tudo a dormir aí? Outra vez, olá, bom dia! Bom dia! Está melhor! Os pais mantiveram-se sentados e bem comportados. As crianças viajaram pela história do Coquedo, de Clara Cunha e Paula Galindro. Com a iniciativa Histórias do Avô Nemésio, a Companhia de Teatro Catrapum Catrapeia e a Rede de Bibliotecas de Penacova querem promover a leitura através do teatro e da música. Lá, que agora, todos os meses, até maio, vai ser lembrada a ligação do escritor Vitorino Nemésio ao Concelho de Penacova, através da leitura, interpretação e adaptação de histórias infantis. Ele que chegou a ser dono de moinhos de vento neste concelho do centro do país. A biblioteca sugeriu-nos a possibilidade de fazermos algo relacionado com a leitura. E nós, como já temos algum trabalho relacionado realmente com a literatura infantil, achamos por bem não ser só algo isolado, mas ser algo contínuo que permitisse esta ligação entre os livros, a literatura, as crianças e os pais. Por um lado, trouxesse os pais e as crianças às bibliotecas e que fizesse com que pudessem interessar-se por um livro em particular ou pelo próprio ambiente da biblioteca e que também fosse um espaço onde eles brincassem em conjunto. Portanto, a biblioteca ser também a casa deles, onde eles podem brincar, descobrir, com a nossa ajuda. As histórias, ao longo dos próximos meses, serão várias, como explica Vânia Couto, da Catrapum Catrapeia. Cada sessão que nós fazemos tem uma história associada. Hoje, por exemplo, é o Coquedo, que é uma história conhecida em muitos lugares e vendo imensos livros. Outras será a história do próprio livro como objeto. O que é o livro-objeto? Vamos transformar uma espécie de performance aqui coletiva, em que o livro é um objeto, mas que pode transformar em 1000 coisas, inclusive numa própria performance. Temos outra em que é sobre as histórias dos pop-ups, os livros em pop-up, e como é que eles podem transformar isso, transformar-se quase numa peça de teatro. Outra terá a ver com Zeca Afonso e associada a um livro editado pela Associação Zeca Afonso, em que a ideia é cantarmos Zeca Afonso, descobrirmos Zeca Afonso através desse livro que conta uma das suas canções, que é uma história. Entre outras sessões, todas as sessões têm uma história associada ou várias histórias misturadas, tendo sempre como ponto de partida o livro, ou como objeto, ou como história em si. Dirigido a pais e filhos, o projeto tem também como objetivo fortalecer os laços na família através das artes e da partilha de momentos. Andava uma manada de hipopótamos, zebras de lá para cá e de cá para lá. Quando apareceu... Apareceu quem? Quem é que apareceu? Quem é que apareceu? Um elefante! E disse o quê? Alto lá! Alto lá! Podem-me dizer o que andam a fazer vocês? Hipopótamos e zebras de lá para cá e de cá para lá. Ai, tu não sabes? É muito assustador, mas a história é divertida. E é desta forma que o projeto Histórias do Avô Nemésio pretende fazer a ligação entre as famílias e a biblioteca, explica Lourdes Dias, professora bibliotecária das escolas de Penacova. Então nós temos um projeto concelhio já há vários anos de promoção da leitura, em que nos unimos, bibliotecas municipal e bibliotecas escolares, nos unimos para dinamizar ações de promoção de leitura, de desenvolvimento dos hábitos de leitura, dos hábitos e do gosto de leitura dos nossos alunos. E sentíamos uma necessidade de envolver
os pais e as famílias nesta dinâmica, porque só as escolas ou só as bibliotecas sozinhas não conseguem atingir um nível, uma consistência nestas ações. E, portanto, foi uma proposta exatamente em termos de rede de conselhia, convidar esta companhia para dinamizar ao fim de semana estas ações para as famílias. É a professora Lourdes Dias que volta a lembrar a importância da referência a Vitorino Nemésio. Diz muito, se calhar, aos adultos, aos pais, aos avós, que é desconhecida das crianças, não é? E o que nós queremos exatamente e as histórias do Nemésio que nós ainda, na nossa geração, nos lembramos de ouvir na televisão e que nos encantava, e é esse encantamento que nós queremos criar nas famílias em torno das histórias, que se cria esse hábito de, lá em casa, ao fim do dia, não é? ou ao fim de semana, ou noutros momentos, que se passem essas histórias aos mais pequeninos e que a família se reúna em torno das histórias tradicionais ou de histórias mais atuais. É o que está a acontecer na Biblioteca Municipal de Penacova até maio. Chegou a ser o coquedo! E o coquedo é muito assustador! Pega susto! Estou parado no mesmo lugar. O coquedo é muito assustador. O coquedo é muito assustador. Pega susto a quem estiver parado no mesmo lugar. Piada para ti, não é? A viola caiu. A viola caiu. Estava uma manada de hipopótamos. Onde é que estão os hipopótamos? Portanto, não interessa o tipo de história. Nós até vamos exatamente também abordar isso, porque hoje é preciso explorar outras formas de leitura. E eu trago um tablet com e-books, exatamente para também, porque eles são muito pequeninos, têm uma apetência muito grande pelo digital. E nós temos que utilizar o digital para a nosso favor. Portanto, não usar, porque eles veem muito como uma consola de jogos. O tablet é uma consola de jogos, mas o tablet também pode ser uma ferramenta de leitura. É mais atrativa, se calhar, e a gente temos que nos ajustar aos tempos que correm. Tal como foi a leitura da história do Coquedo, de Clara Cunha e Paula Galindro. As próximas sessões, promete a Catrapum Catrapeia, terão muita música e interação. Há algumas sessões que serão orientadas por mim, outras pela Sanda. Também o objetivo é diversificar um bocadinho. Tentamos sempre que haja muita música, porque a música é uma ótima forma de comunicação e de ligação entre as pessoas, mas desta vez estamos um bocadinho mais associadas também à parte mais plástica, no sentido do desenho, à parte do teatro, no sentido do objeto, não é? Daí falámos dos pop-ups e do livro. Tentamos aqui desta vez abarcar um bocadinho outras áreas, e a música é uma delas, mas não é de facto a mais fundamental. Pronto, isso de facto faz parte de mim, não é? A música é uma coisa que faz parte da minha vida, da minha linguagem, mas tentei um bocadinho abarcar outras áreas também para podermos, no fundo, comunicarmos com os pais e com os filhos de outras formas e eles ligarem-se a nós de outras maneiras. Hipopótamo, onde estão? Aqui. Aonde? E zebras. Onde é que estão as zebras? As zebras? Elefantes. Os elefantes? De lá para cá e de cá para lá. Também nos podemos cantar, boa. Quando apareceu, quem é que apareceu? Mostra. A girafa. Um texugo. Não. Era um raposa. O que é? Era uma girafa. Uma girafa e disse o quê? Alto lá! Alto lá!
No final da primeira sessão, cada família, pais e filhos, levaram para casa, como oferta da Biblioteca Municipal de Penacova, o livro infantil Teresa de Portugal, uma alusão à história do concelho, mas também à história de Portugal, como conta a autora do texto e responsável pela biblioteca, Paula Cristina Silva. Dona Teresa era filha de Dom Sancho I e, por questões políticas, o casamento de Dona Teresa com o rei do Leão foi anulado pelo Papa. Dona Teresa regressa ao Reino de Portugal e passa os primeiros tempos da sua vida na corte junto com o rei, mas quer um espaço onde ela consiga refletir sobre a sua vida, encontra esse espaço em Lourbão. Ela vai lá colocar a primeira ordem feminina ligada à ordem de Cister, tem que expulsar os monges e este livro retrata toda a história desta grande mulher, de uma figura local da história do concelho de Penacova. E retrata de uma forma mais acessível às crianças, porque é um livro infantil. Sim, a intenção deste primeiro livro, eu digo deste primeiro livro porque é a intenção de escrever outros, sobre as nossas figuras de história local e abordar esta história às nossas crianças. O livro Teresa de Portugal foi ilustrado em atividades da Biblioteca Municipal de Penacova, que não para, até porque o coquedo é muito assustador, prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar. O coquedo é muito assustador, prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar. Em março, há mais. As histórias do avô Nemésio acontecem até maio, no primeiro sábado de cada mês, na Biblioteca Municipal de Penacova. A próxima sessão é dia 3 de março.